A abertura da janela partidária a partir de amanhã é o pontapé inicial para o início da campanha eleitoral deste ano. O período é utilizado por vereadores que desejam mudar de legenda sem perder o mandato. A janela partidária é considerada uma justa causa para a desfiliação dos candidatos se ela ocorrer dentro desse período, então, de 30 dias antes do prazo final para filiação em uma sigla. O prazo, que começa amanhã, vai até o dia 5 de abril, está previsto, então, na Lei dos Partidos Políticos e beneficia candidatos eleitos e aqueles que estão, então, portanto, em fim de mandato. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que somente os eleitos e eleitas em fim de mandato vigente poderão fazer essa migração de partido. Assim, a regra abrange vereadores eleitos em 2020 e que vão se candidatar também em outubro. Deputados eleitos em 2022 só vão usufruir dessa medida em 2026. Já os candidatos eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, prefeitos, governadores, senadores e presidentes, podem trocar de partido a qualquer tempo sem perder o mandato. É que nesse caso, o mandato é na pessoa eleita e não no partido. O advogado especialista em direito eleitoral, o Luiz Eduardo Pessinin, ressaltou que a janela partidária é a primeira grande data do calendário eleitoral. Somente aqueles que estejam no último ano de mandato podem se aproveitar da janela partidária, né? Então, eventualmente, a gente tiver algum deputado que queira disputar prefeito em alguma cidade, né, ele não pode fazer a mudança partidária sem ter a justa causa, né? Já no caso, né, daqueles que já são vereadores, nessa situação, aí está garantido aos vereadores que possam mudar de partido tranquilamente, sem qualquer receio de eventualmente perderem o mandato posteriormente. A janela partidária que se abre agora no começo de março, né, até o prazo final de filiação partidária, né, que é no dia 6 de abril. Isso, com certeza, é a primeira grande data do calendário eleitoral. Outro especialista, o advogado e professor de Direito Eleitoral Roosevelt Arraes, reforçou que o período que começa, então, amanhã, é muito importante no arranjo de forças políticas. É a principal data, agora, no período de pré-campanha. Porque pré-campanha todo mundo já está fazendo, né? Isso aí não é novidade. Mas, assim, no jogo do poder, o que vai mudar o jogo do poder nos municípios, o que pode mudar os apoiamentos, é a janela partidária, porque de repente tem vereador que está na base do prefeito, vai migrar para outro partido que não necessariamente não vai estar. Ele já não consegue montar uma chapa com apoio do prefeito, ou o prefeito perde o apoio dele. Então, assim, eu diria que politicamente, não no que toca a disputa eleitoral em si, porque isso interessa, vamos dizer assim, mais diretamente para o próprio candidato, né? Ah, migrei de partido e tal. Mas, assim, no arranjo político, no arranjo de forças políticas para a disputa eleitoral, essa é a principal data. Roosevelt também lembrou que uma decisão da semana passada do STF pode impactar na decisão dos candidatos em mudar ou não de partido. Por maioria de votos, os ministros invalidaram a restrição de acesso de partidos e candidatos à segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais, que são vagas não preenchidas nas eleições proporcionais. Com essa decisão, todos os partidos poderão participar da última fase de distribuição, que antes era reservada aos que atingissem a cláusula de desempenho. Porque o vereador, ele estava fazendo a conta para saber se ele ficava num partido X ou Y, considerando essa regra. Mudando a regra, pode ser que o vereador já não vá para onde ele estava imaginando que ele ia, né? Então, de repente, ele estava indo para a base do prefeito, mas ele pode ficar, por exemplo, na oposição, ou ele está na oposição e vai para a base do prefeito. Esse cálculo também, a conta, vamos dizer assim, como é mais fácil se eleger, como ficou mais fácil se eleger para esse vereador mediano, ele pode fazer contas diferentes agora, sabe? Ele não fica tão preso igual antes. Tem que garantir minha cadeira aqui, tem que ter certeza. Não, agora eu posso estar no partido eu sozinho que eu estou eleito, né? Eu não preciso ficar contando com muito mais gente se eu tenho um número razoável de votos. As eleições deste ano vão eleger candidatas e candidatos para cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O primeiro turno será no dia 6 de outubro de 2024. Já no segundo turno, onde for necessário, lembrando, para aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, ele está previsto para o dia 27 de outubro. Vamos lá, vamos entender primeiro o que é essa janela partidária, que eu chamo de janela da infidelidade. Como é que funciona a lei no Brasil? A lei é o seguinte: cargos legislativos são do partido. Ponto. Então, se o sujeito está em um partido, é eleito por ele e troca de partido, ele perde a cadeira. Lembre-se, a regra é: a cadeira é do partido, ok? Ok. Mas estamos no Brasil, meus caros. E aí deram um jeitinho. Olha, não pode trocar de partido desde que não seja naquele mês ali que antecede as eleições e você esteja no último ano de mandato.
Então a lei diz que a cadeira é do partido, mas acharam ali um período para ter a infidelidade partidária e tudo está certo. É mais ou menos isso aqui, ó. Você tem a sua esposa ou você tem o seu marido em casa. Você é casado. Aí vocês negociam o seguinte: nessa semana você pode me trair que eu não vou ficar bravo. É isso. Você pode pegar outro, pegar outra e tá tudo certo. É isso. Do português bem claro, é isso que os políticos inventaram para se dar bem. E parece ali, numa teoria política, que a discussão é pela ideologia. Não, olha, realmente o meu partido se desvirtuou ideologicamente, eu quero aqui ir para outro, né, que tenha mais substância ideológica. Que nada. É negociação à luz do dia. Olha, eu tenho voto aqui para o partido é importante, vocês vão me dar quanto para gastar na campanha? A conversa é assim. Ou vice-versa, né? O partido ali tem alguma vantagem eleitoral a ser oferecida e chama os caras. E a conta é refinada. Não é assim, olha, pelos seus belos olhos ou porque essa cor é mais bonita na capa da ideologia do partido. Não. É uma tecnologia que envolve histórico de outras eleições, de possibilidade de votos daquela chapa. Aliás, Pedroso, já passando para você, há uma tecnologia, há todo um estudo que envolve a chamada construção das chapas. O eleitor médio não sabe disso, queria que você explicasse. Vejam só, a chapa de vereadores é o que garante a possibilidade do vereador ser eleito. Raros são os vereadores que conseguem se eleger com a votação própria. E depender da sobra, concordo com o especialista, é uma alternativa, mas é uma alternativa da loteria, você se arrisca. Então, o que os vereadores, o que as chapas majoritárias fazem? Eles fazem o seguinte: eles organizam ali a lista dos candidatos daquele partido para tentar estabelecer quantas vagas eles vão ganhar e, mais do que isso, Mark, qual é a quantidade de votos que um candidato passa a ser viável naquela chapa. Para que serve isso? Para você atrair as lideranças de bairro, para você atrair os vereadores que têm mandato, ou atrair justamente esses candidatos ali da meiuca da tabela para que eles tenham esse interesse. E por que os candidatos a prefeito fazem isso? Porque tendo uma quantidade maior de vereadores, tendo uma quantidade melhor desses candidatos, eles viabilizam ali as suas candidaturas. É um sinal de força. Então tem muito candidato muito bom, que às vezes não se elege bom, eu digo eleitoralmente, tá? Não a qualidade do serviço que presta. Mas muitos bons, mas que caem numa chapa que não conseguem entrar. Querem um caso de deputado federal? O Luizão, ex-prefeito de Pinhais, teve um problema na montagem da chapa, perdeu o apoio ali, muita gente saiu na hora H, ele fez uma quantidade muito grande de votos e não entrou. Outros conseguem entrar com uma quantidade pífia de votos. Então, a importância da chapa é essa. E você tem, de fato, cálculos muito, muito precisos. Tem vários especialistas que circulam as cidades, os partidos, ajudando tanto na técnica da chapa, quanto ajudando os candidatos a não cair no conto do vigário. Já escutei partido falando que vai eleger 6, que vai eleger 4, 5. Se você soma, aqui em Curitiba, passam dos 60, sendo que a quantidade de cadeiras em disputa são 38. A coisa vai ficar quente, Mark, e a gente vai conseguir ter ali um prognóstico de quais candidaturas são viáveis. Eu vejo muita gente se colocando como pré-candidato, ex-governador se colocando como candidato, ex-prefeito de municípios colocando como candidato, mas a gente vai descobrir se o mundo político acredita neles ou não pela chapa de vereadores que eles vão entregar. E pelo visto, Mark, tem algumas chapas bem capengas e outras que não encheriam uma Kombi. A torcida do Paraná seria maior que eles. E o professor Roosevelt Arraes trouxe ali a visão dele, que é a principal data da pré-campanha, e eu concordo com ele, porque é o seguinte: ela serve para os vereadores e serve também para os pré-candidatos a prefeito, porque ele precisa de uma base ali de vereadores. E é um indicativo muito importante quando você percebe, olha, o fulano está reunindo muitos pré-candidatos viáveis em torno dele. Geralmente a expectativa de poder atrai pessoas. Então é um termômetro importante para você ver quem tem viabilidade à prefeitura ou não, o número de candidatos, de pré-candidatos a vereador que ele está atraindo para as chapas que irão fazer a sua composição. E tem alguns casos que chegam a ser pitorescos, né, Pedroso? Há pré-candidatos, digamos assim, nesta fase, temos que chamar de pré-candidatos, que são disputados à tapa, tem valor no mercado partidário. Por exemplo, Bia,
sei se você sabia ou não, mulheres com boa votação são disputadas à tapa pelo partido. Primeiro porque é importante ter mulher na chapa, segundo porque eles têm que cumprir a lei, né, Pedroso? Então, mulher que vai bem em votação, todos os partidos querem, elas são disputadas. São disputadas, peraí, são cortejadas. Eu já vi dirigente partidário montar uma estrutura simplesmente para poder fazer o entorno daquela mulher, de conversar com as amigas, de conversar com a família, sabe? Faz todo um entorno para prometer um enxoval, dinheiro, estrutura, condições, cargo, para poder trazer mulheres que tenham ali um perfil de votação acima dos 500, 800 votos, eles já consideram um fenômeno. Se você tem uma mulher que alcança mais de 2.000 votos, então é paparico para cima, mas é justamente por conta da cláusula de diversidade. Percebam, às vezes essas regras que são construídas achando que vão melhorar a democracia, Mark, elas acabam criando distorções. É igual a questão do financiamento agora por diversidade racial, né? Daqui a pouco a gente vai ter essas bancas raciais, como a gente viu aquele caso da USP. A gente tem que tomar cuidado, algumas medidas são positivas, mas acabam sendo ali degeneradas. Então, eu tô animado, vai ser um período bastante intenso, Mark. Começou agora, mas a gente vai ver o circo pegar fogo ali depois do dia 20 de março, que começa ali o pula-pulo de muro do Vale Night, como você definiu essa janela. Vale Night, gostei. Vale Night, o Vale Night, e vai ter bastante mudança, viu? Se preparem que vai ter mudanças em todos os cantos do Paraná, mudanças bem importantes, inclusive. Depois que fechar esse Vale Night, acabar o Vale Night, que fechar essa janela, a gente vai ter uma noção melhor do jogo, né? Da quadra política aqui do estado. O Pedroso usou o termo enxoval, não é analogia não, eles chamam de enxoval mesmo. O enxoval é o material gráfico de um vereador, de um prefeito, né? Um pacote visual, né? Um material ali que ele vai apresentar às pessoas, tanto impresso como nas redes sociais, eles chamam de enxoval de marketing político. 7h19